Nós vamos falar de um crime chocante. As marcas no corpo são nítidas. Uma mulher viveu momentos de terror ao lado do ex-companheiro. De acordo com a polícia, ela vendeu a casa que morava e passou a residir num carro junto com ele. E ela foi brutalmente espancada. Teve até os dentes quebrados a chutes. Deixa eu conversar aqui com o Bitar. Bitar, a venda foi combinada entre eles? Não foi, Paulo Gomes, foi uma determinação deste homem, porque ele acreditava que alguém estava vigiando a casa dela e que quando ela ia tomar banho, os homens apareciam ali na janela do banheiro e por este motivo ela tinha que vender a casa, tinha que abandonar tudo e tinha que morar com ele. Só que ele falou para ela o seguinte, Paulo Gomes, a gente vai sair aqui de Carambeí, vamos entrar no carro, a gente vai até Ponta Grossa e lá eu tenho já uma casa alugada pra gente ficar. Aí ela topou. Só que quando eles chegaram lá, Paulo Gomes, ela descobriu que era mentira desse homem e ela teve que ficar morando no carro. E aí, esse carro, teve um acidente, esse carro foi recolhido por conta dos débitos e a partir disso, Paulo Gomes, a vida dessa mulher se transformou num verdadeiro pesadelo, porque ela foi humilhada, foi agredida, foi espancada, foi violentada sexualmente e quase foi assassinada. Por sorte, ela não morreu, Paulo Gomes, e ela conseguiu procurar ajuda e agora, depois que ela saiu do hospital, ela aceitou receber a Rede TV Record na casa onde ela está hoje para contar um pouquinho desse drama vivido por ela. História exclusiva é aqui no Cidade Alerta. Este homem é Jesus Nazaré, mas não se engane. Apesar do nome, ele é conhecido mesmo pelos crimes que cometeu. Ele falou que ia me matar. Ele falou assim, reza pro teu Deus que você não vai viver mais. Hoje foi teu último dia. E nós viemos até a cidade de Carambeí, no interior do Paraná, para contar a história de uma mulher que em 34 dias de relacionamento viu sua vida mudar de cabeça para baixo. Sofreu todo tipo de violência possível. Teve que vender a própria casa, ficou morando num carro, ficou em cárcere privado e no fim quase foi assassinada. Ela não será identificada. Pelo corpo, sinais da violência brutal que sofreu nas mãos de um homem que tinha conhecido há pouco tempo, mas que foi suficiente para ela ficar entre a vida e a morte. Ele começou a ter visão, ele fumava as coisas, ele falava que tinha homem perseguindo ele, que tinha gente lá em casa, que pulava o muro, que só dava eu tomar banho, sabe? E daí ele não deixava eu assim tomar banho, eu ia lavar roupa. Ele começava a me agredir, ele começava a me bater, eu queria dormir, ele já não me deixava mais. Ele pegava a faca, queria me faquear, me dava murro, ele me dava tapa na cara. A vítima tem 34 anos e 3 filhas de outro relacionamento, que moram com os avós maternos. Apesar de não morarem juntas, a mãe era presente. Mas desde que o relacionamento com este homem começou, ela nunca mais pôde sair sozinha. A filha mais velha percebeu a mudança e desconfiou. Eu falei, mãe, tá acontecendo alguma coisa? Porque não é normal isso. Você chega aqui, fala que tá machucada e fala que caiu. E aí ela me contou que era ele. Só que ela não podia dar mais informação porque ele era uma pessoa muito agressiva. Se ela contasse alguma coisa pra mim ou pra qualquer pessoa da minha família, ele já ia tirar a vida dela e a nossa. Só que de uma hora pra outra, ela desapareceu. Quando ele começou a aparecer sozinho em Carambeí, já comecei a ficar preocupado. Daí que eu fui procurar as autoridades, para acionar a autoridade, para ver o que estava acontecendo. Jesus Nazaré Fernandes Soares era o companheiro dela. Ele foi preso nesta semana pela Polícia Civil do Paraná. Ele não demonstra arrependimento nenhum pelo que ele fez com ela. Ele se demonstrou uma pessoa muito agressiva, machista, extremamente machista. Durante o tempo que ficou desaparecida, a vítima sofreu abusos sexuais, foi brutalmente espancada e teve até os dentes quebrados pelo companheiro. As imagens são fortes. Ele já tinha prometido pra mim que ia quebrar meus dentes. Ele falou assim, eu vou ter uma oportunidade de quebrar teus dentes. E daí foi naquele dia. Daí ele foi me chutando, até que me machucou mesmo. Ele abriu minha boca e daí eu tava tão fraca que ele pegou e quebrou. Jesus Nazaré passava 24 horas por dia perto dela. Não a deixava andar sozinha e com ele tinha que andar de cabeça baixa. Eu tinha que olhar todo o tempo para baixo. Não podia olhar para o lado nenhum. Porque ele dizia que era para me ter tempo só para ele, não era para me olhar para homem nenhum. Durante os mais de 30 dias que ficou sob cárcere, não podia ter contato com ninguém.
Tentei, só que ele ficava 24 horas comigo, ele não me largava, ele não deixava eu sozinha. Na noite antes de ser encontrada, ela foi espancada mais uma vez. E naquele momento, Jesus Nazaré garantiu que ali ela seria morta. Agora eu vou terminar de matar. Eu vou lá buscar a faca. A hora que ele foi buscar a faca, eu pensei nas minhas crianças. Daí, a hora que ele me largou, que daí a alma voltou de novo no meu corpo, a hora que ele buscou a faca, que eu olhei pra trás assim... Eu corri, entrei debaixo do capim. E depois de conseguir escapar do agressor, essa mulher passou a noite inteira no meio do mato. Foi só na manhã do dia seguinte que ela conseguiu procurar um familiar e foi trazida para essa unidade de saúde. Mas enquanto lá dentro ela era socorrida, aqui do lado de fora tinha um homem que a vigiava, perseguia e tentava entrar. As imagens mostram que ele rondou todo o lugar até que tentou entrar. Na imagem interna, ele é impedido por outro homem, o pai da vítima. Quando eu entrei no corredor do UPA ali, eu dei de cara com ele. E ele me pergunta, cadê a Cristiana? Eu falei, não, a Cristiana não tá aqui. Ele falou, tá sim. Eu falei, não tá. Ele falou, tá, se você achar, ela tá... olha no teu celular. Eu falei, não, quem tá internado aqui é minha esposa por causa do problema que você fez. Agora ela tá internada. E ele tentou entrar, eu tirei ele de volta. E daí quando ele começou a insistir demais, eu peguei e falei, não, me aguarda um pouquinho, eu já volto. Daí eu fui ligar pra polícia. Só que daí quando eu retornei, já não vi mais ele, não achei mais. Quando foi preso, Jesus Nazaré não negou nenhum dos crimes, mas colocou toda a culpa na vítima. Ele relata que o que ele fez foi porque ele acreditou que ela não era a pessoa tão decente quanto ele achou que era. E o nosso principal risco, nossa principal preocupação no momento, era justamente dele acabar consumando o crime que ele tinha começado. Seria o feminicídio. Ele foi indiciado por cárcere privado, lesão corporal, estupro e tentativa de feminicídio. Diferente do verdadeiro Jesus Nazaré, não se importa com o próximo. E matar parece ser uma coisa que ele não se incomoda em fazer. Paulo Gomes, nós ficamos por mais de uma hora conversando com essa vítima. Claro que não tem como a gente trazer todos os relatos, mas teve várias situações que chamaram a atenção no depoimento dela pra gente. Um delas foi, eu apanhei tanto naqueles últimos momentos ali, que a minha alma já tinha saído do corpo. Que eu sabia que eu não ia sobreviver, que eu ia morrer ali mesmo e que aquele seria meu fim. E eu ficava pensando a todo momento nas minhas 3 filhas e pedindo a Deus para que cuidasse delas caso eu não estivesse presente. E aí, nesse momento, ela fala que assim que ele vira as costas, que é o que a gente traz na reportagem, ela diz, a minha alma voltou pro meu corpo, como se fosse uma segunda chance que eu estava tendo. E aí eu saio correndo, fico no capim e fico a noite inteira. Paulo Gomes, nós vimos os ferimentos dela, nós vimos vários vídeos do dia em que ela foi encontrada, que são vídeos que a gente nem consegue colocar na televisão. Mas só de imaginar o trauma que viveu essa mulher, a violência brutal de um homem pegar um pedaço de pedra e quebrar os dentes dela com essa pedra foi algo que realmente chocou. Não só a mim, o repórter cinematográfico Eric Brito e também a Ludmila Oliveira, que estava com a gente nessa viagem para Carambeí. Paulo Gomes, um relato impressionante. Esse homem já matou, ele já foi condenado por isso inclusive, já matou o irmão, já matou a cunhada e um pouco antes desse caso, ele já tinha cometido crime bem parecido com uma outra mulher. Agora ele está preso preventivamente, mas vai saber se ele vai sair em algum momento, né, Paulo? É verdade, Léo. Bitar, obrigado pela reportagem.